esse ano, os colóquios de São Paulo completam, Winnicott de São Paulo, completa 25 anos. Nós iniciamos essa atividade em 1995. Então, o que eu pensei fazer hoje, então, com vocês, um pouco de rememoração do que aconteceu, dos aspectos institucionais no quais esses colóquios foram desenvolvidos, e também lembrar as guias, as ideias guia, que foram embasamento dessa atividade institucional e de ensino e de pesquisa que foi proposta, atividade que foi proposta em 95. Bem, eu acho que convém eu lembrar a vocês um pouquinho como eu entrei na discussão de Winnicott. Pela filosofia da psicanálise, que era Freud, para mim. Em 84, eu criei na Unicamp o curso de Fundamentos Filosóficos de Psicologia da Psicanálise, 84. Esse foi o primeiro curso em nível de pós-graduação no Brasil sobre a psicanálise. Primeiro curso assim de estudos acadêmicos desse porte, no Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, do qual naquele momento, eu era coordenador. Bom, então, nesse momento, se tratava de estudar Freud à luz da filosofia da ciência da época, que era Kuhn, basicamente. E eu também olhava para Freud em termos de Kant, que certamente faz parte do background filosófico de Freud. Assim foi. Heidegger não estava nem aí, e Winnicott tampouco. Em 1990, eu escrevo um livro sobre Heidegger Hell, reagindo às discussões sobre as posições políticas de Heidegger. E, nesse momento, várias coisas interessantes do ponto de vista, assim, do ponto de vista de considerações filosóficas sobre a psicanálise, também ficaram presentes para mim. Mas eu não chegava a Winnicott ainda. Eu cheguei a Winnicott através da Elsa. Não cheguei a Elsa através de Winnicott, foi o contrário. Então, eu queria pedir a Elsa de lembrar um pouquinho o que aconteceu assim, como eu fui seduzido por você para ler Winnicott. Métodos de sedução eu não ensino. Eu só vou explicar o que aconteceu, certo? Bom, eu mesma procurei Winnicott numa circunstância bastante específica. Foi por volta, eu imagino, não consigo me lembrar exatamente, mas acho que foi por volta de 82, 83. Eu tive um 90, paciente... quer dizer, 90 Não, ou 80? 80 poucos. Eu tive um paciente muito difícil, cada vez que eu me lembro dele, eu costumo usar a expressão e continuo usando, porque é a única que me ocorre, que era a maior devastação psíquica que eu já tinha visto. Era, de fato, uma situação de muito sofrimento. E eu vi que o meu referencial da época não me permitia compreender o que estava se passando. Eu fazia parte de um grupo da chamada Daseinsanálise, que era uma modalidade de análise existencial, mas não como, em geral, era no Brasil, que era via Sartre ou via Binswanger, não era, era basicamente orientada por Heidegger. Então, esse foi o grupo ao qual eu estava afiliada. Eu até participei aqui em São Paulo da fundação de um instituto de Dasein-Análise, etc. Mas eu já percebia de algum tempo, e no caso desse paciente ficou claro, que o referencial não me provinha
dos instrumentos de compreensão, muito menos de manejo clínico, para um paciente desse tipo. Então, eu corri atrás de ajuda, e inclusive me pus fazendo uma coisa que eu havia recusado durante um bocado de tempo, mas achei que era preciso saber. Então, eu fui para a psicanálise tradicional e comecei uma formação independente. Não foi dentro da sociedade, porque aí já era demais, mas eu fiz uma certa formação com pessoas da sociedade. Foi nessa ocasião que o caso se complicava e eu fui, de fato, eu queria dizer que Freud, seja o que for que eu fui estudar, não me convenceu, né? Em quase nada. E eu continuei procurando um referencial de ajuda. Eu acabei indo pedir ajuda, pedir opinião para um antigo professor meu de faculdade, que eu gostava muito e que era uma pessoa que eu respeitava muito teoricamente, que era o Sérgio Tonello. Gostaria que ele estivesse me escutando. E ele me aconselhou a ler Massoud Han. E eu fui correndo ler, enfim, devorei Massoud Han. E acontece que nesse livro, não só, mas em geral, ele não cansa de falar de Winnicott. Bom, o que se tinha visto de Winnicott na faculdade era mínimo, né? Mínimo, como um psicanalista infantil, etc. E era apenas um dos autores da psicologia do desenvolvimento, né? Então, eu aí vi que era o Winnicott, o grande mentor de Massoud Han, e resolvi começar a ler. Quando eu comecei a ler, eu fui mais ou menos tragada pela leitura. Eu fui me dando conta que aquilo abria uma perspectiva altamente inovadora para a clínica. Essa leitura começou a iluminar a clínica do passado, quer dizer, aspectos de pacientes que eu não tinha visto isso e aquilo. As coisas, de fato, começaram a fazer muito sentido, muito. E eu resolvi, então, me dedicar basicamente a isso. Nessa altura, eu estava no mestrado em filosofia, em nome das áreas análise, fazendo uma dissertação sobre Heidegger. Heidegger e a psicoterapia, foi basicamente isso que me moveu. Então, eu tinha achado o Winnicott, comecei a escrever para pôr minhas ideias em ordem. Eu precisava escrever porque foi uma avalanche. Eu lembro que foi uma avalanche, não só eu não conseguia parar de ler, como eu estava perpetuamente naquilo, e para me organizar a cabeça, eu comecei a escrever. Bom, tudo isso corre, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, foi bastante tempo, né? Isso é, eu pus 82, era esse paciente, tudo isso levou muito tempo. Eu defendi o mestrado em 86. Bom, então, tudo isso tinha muito tempo. Em 93, Gélico e eu também, o Lopari que eu, fomos convidados, eu diria que mais ele do que eu acho que eu fui de penetra, não foi de penetra, mas foi um pouco assim. Nós, de qualquer modo, íamos participar de uma
de um evento, ele foi convidado. Ah, sim, peraí. Então, e esse curso que ele abriu em Campinas, que era filosofia, que é fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise, que, aliás, eu até comecei a fazer em nome de todas essas questões, o levou a fazer filosofia da psicanálise. E ele foi convidado a dar aula de epistemologia na psicologia clínica do pós-graduação, né, gente? Né? E ele estava dando aula sobre temporalidade em Freud, via Heidegger. Era uma leitura heideggeriana do tempo, da temporalidade na obra freudiana. Quando eu vou ler o Winnicott, eu vejo, porque eu estudei Heidegger, sim, um pouco, mas sim, estudei, que o tempo ao qual Winnicott fazia questão da questão da temporalização. Ele estava ocupado desses temas. E era a questão do ser que emerge do não ser. E havia uma preocupação que, na verdade, reproduzia, era parecida, similar ao das análises, que era uma questão de não objetificar o ser humano, não torná-lo um objeto, muito menos alvo, os seus significados que ele, de algum modo, criava ao longo da vida, de serem interpretados dentro de uma chave prévia, etc. E eu comecei a ver que o Winnicott se aproximava de Heidegger, né? Então, e eu dizia para o Lobaric, olha, você precisa ler esse autor, porque ele se aproxima de Heidegger, ou ele toca nas questões que importam a Heidegger. Ele traz soluções muito diferentes daquelas que Freud elaborou, etc. Ele se move em outro âmbito. Este autor é diferente dos outros. Ele não está dentro da psicanálise tradicional. E falei, mas, claro, ele estava ocupado com Heidegger, com Freud, com Kant, e foi demorado até que ele se convencesse que podia, pelo menos, dar uma lidinha. Mas aí eu tive uma ajuda que eu vou contar, que aí é que é o grande começo da história. Em 93, e tudo isso estava lá acontecendo, né, entre nós. E em 93, em abril, houve essa, chamou Jornadas. Eu tenho até uma foto aqui do pessoal que nos convidou e nós, dizendo assim, Jornadas de Psicanálise e Epistemologia em Montevidéu, abril 93. Muito bem. Então, fomos para as jornadas e eu levei uma pequena palestra, foi uma contribuição, assim, uma participação. Eu não era propriamente da área, mas fui. E eu fiz uma palestra cujo título foi A Originalidade da Psicanálise Winnicottiana. Foi isso que o título, em 93. Quando, enfim, depois da palestra, logo após a palestra, a esposa do colega de Gêlico, um colega filósofo, que nos havia convidado, ela é psicóloga. Então, ela escutou minha palestra, ela me chamou e disse, escute, vai ter um colóquio sobre Winnicott aqui em Montevidéu em outubro. E eu acho que seria bom você participar. Eu falei, com certeza
seria ótimo. Então, ela contactou o coordenador do colóquio, que era o doutor Luiz Prego Silva, que era um psiquiatra infantil muito conhecido em Montevidéu e que vinha estudando o Winnicott há um bocado de tempo e que tinha criado vários grupos de estudo no Uruguai, na Argentina e, sobretudo, no sul do Brasil. Foi com o Prego que o Outeiral começou a estudar o Winnicott. Então, à tarde desse mesmo dia, eu recebo a visita do doutor Prego no hotel onde estávamos, nos convidando, me convidando para um colóquio de outubro. Né? Aquela foto aí. Do colóquio de outubro. Então, em outubro, eu fui. Eu disse que aceitei o convite, muito feliz da vida, e voltei para o Brasil disposta a apresentar alguma coisa que mostrasse. Eu estava já preocupada com a história da originalidade, de marcar esse ponto. Então, a palestra, de fato, foi muito bem recebida. Eu tive uma certa esperteza, porque eu sabia muito bem que o pessoal de língua espanhola não entende português, sendo que vice-versa é verdadeiro. Mas de lá para cá, não. Então, eu tinha um amigo, um grande amigo, nada a ver com psicologia, nada a ver com filosofia, só um amigo nativo de língua espanhola, nativa, e nós traduzimos o texto. Então, quando eu fui falar, eu falei em espanhol, que sem dúvida também surpreendeu, porque eles estavam esperando outra brasileirinha falando portunhol, que era também, né? Mas, enfim, era um pouco melhor. E, de fato, naquele dia acho que eu fui incluída no rol dos possíveis winnicottianos. Tem a foto, eu achei essa foto antiga e que é bem dessa época. Doutora Elza, eu posso mostrar a foto? Pode mostrar. Está o Granha e o Outeiral. Vejo uma foto a esposa do Outeiral. É na festinha depois. Eu estava dizendo que eu não esperava que a minha palestra até fosse bem recebida ou coisa do tipo, porque ela foi a última antes do coquetel e do jantar. Então, é aquele desastre. Então, é isso. Tem Granha, né? Esse aqui é o Outeiral. Não, esse é o Outeiral. O Outeiral e o Granha. Esse rapaz também é um winnicottiano, lá da coisa, enfim, é um encontro latino-americano e tal. Bom, então, eu fiquei animada com isso, e foi em 93. Então, em 94, eu me inscrevi no doutorado para fazer pesquisa sobre o Winnicott. E a minha questão não era só porque eu tinha ficado animada, era porque eu estava impressionada, porque nesse meio tempo eu fui ler tudo que eu pude de literatura, chamada literatura secundária, sobre Winnicott. Eu estava impressionada de ver como ele era visto como um autor marginal, cuja teoria não chegava de jeito nenhum à altura da de Freud. E, de fato, teve uma hora que eu fui picada pela mosca azul e disse, pois então, eu vou mostrar que ele tem uma teoria. Sim, foi um pouco isso. Eu falei, não é possível que todo esse povo leia o Winnicott continue, e ele continue sendo um autor lateral.
Então, isso basicamente me levou. No ano, nesse colóquio, o Granha, o Roberto Granha, soube, ele disse, o seu marido não é um filósofo? E eu disse, é. Ele não gostaria de participar no ano que vem do nosso colóquio sobre o Winnicott, que vai ser em Gramado. Falei, creio que sim. Aí dei o telefone, etc. E ele foi nesse momento, porque ele foi convidado pelo Granha para participar de um colóquio Winnicott no ano seguinte, portanto, 94, acho que não sei em que mês que foi. Então, foi nesse momento que Luparic meio que deixou de lado as questões da psicanálise freudiana e se debruçou sobre o Winnicott, né? Para poder, e foi daí que surgiu o artigo dele, que começou pequeno, né? Na revista Funcional, eu acho que foi Afinidades, né? Entre o Winnicott e Heidegger, foi basicamente isso. A palestra que eu fiz no encontro latino-americano foi publicada em espanhol nos anais daquele encontro que eu tenho o livro. E eu publiquei a mesma, sem corrigir, só traduzindo para o português, eu publiquei no meu livro sobre a confiabilidade, está lá, chama-se A Regressão, a Dependência e o Uso Terapêutico da Falha do Analista. Essa foi a palestra que eu fiz em 93. Pronto. E o resto vocês praticamente sabem. E agora eu passo a palavra, porque aí... E aí, quando ele achou uma nova vereda, imagine vocês que o conhecem bem também, achou um outro assunto, ele abriu uma alameda, saiu fundando grupo de pesquisa, associação, centro, instituto, montanhas de centro, mas pronto. Então, cá estamos, 25 anos depois. E tem o colóquio, não, deixa eu contar mais um pouquinho. Em 95, para chegar na base, né, que é isso que nós estamos comemorando. Em 95, Lopari, que era professor acho que até tinha uma disciplina, era epistemologia, no curso de psicologia clínica do pós-graduação. E ele deu para avaliar isso, essas ideias, né? Então, ele deu a seguinte ideia: por que não fazemos um colóquio em São Paulo com os paulistas que foram a Gramado, sendo que mal foram assistidos por paulistas? Porque naquela ocasião, em Gramado, tinha pouca gente de São Paulo assistindo. Então, ele deu a ideia de pegar os conferencistas paulistas que haviam ido para fazer o colóquio, repetir as suas palestras em São Paulo. Eu achei ótima a ideia, excelente, não? Porque a PUC estava sempre complicada com conseguir financiar esses colóquios, e, sendo assim, não era preciso pagar passagens, os autores não precisavam escrever outra palestra, já estava tudo pronto. Eu fui falar com Gilberto Safra, que naquela ocasião era quem tinha a cadeira, a aula sobre Winnicott na PUC. Ele adorou a ideia, gostou da ideia e encampou. Disse, vamos fazer colóquio. Eu me lembro que um dia ele me ligou e disse,
você acha, sim, pode, aqui. Você acha que nós vamos reservar uma sala ou um auditório? Eu falei, bom, vamos ser otimistas e vamos reservar um auditório. Mesmo porque, se vier pouca gente, é mais fácil pedir uma sala do que vice-versa, né? Se vier muita gente, aí não tem auditório. Então, reservamos um auditório. E foi incrível que nós cutucamos de uma demanda reprimida, que foi um colóquio extraordinário. Nós tivemos cerca de 200 participantes, um auditório cheio. E fizemos lá. Pode pôr, Mariana, de novo, agora. Aqui, ó. Aí foi. Aqui. O primeiro simpósio, ainda chama simpósio, sobre o pensamento de Winnicott. Aqui, ó. Está vendo? Mais informações e tal. Então, foi isso. Esse foi basicamente o início. Né? E pronto. E acho que em 96 não se fez, porque aí teria que ter outro tipo de organização, mas depois disso fizemos todos os anos. Pronto. Contei. Então. Bola para você. Muito bem, você vê. Então, aí eu entro na cena, então, nessa cena Winnicott Heidegger, 95. Eu me disse, bom, vamos fazer os colóquios Heidegger, Winnicott. Que tal colóquios Heidegger? Eu estava no Unicamp, na Filosofia da Ciência. Eu comecei em 95, em outubro, os colóquios Heidegger também na Unicamp. De modo que esse ano estamos festejando também os 25 anos do lançamento dos colóquios Heidegger. E os dois colóquios corriam até hoje, correm paralelamente. Para juntar as coisas, os dois grupos, eu criei um grupo de estudos na PUC, grupo de GFPP, Grupo de Filosofia e Práticas Psicoterápicas. Então, onde eu misturava, grupo FPP, está vendo aí? Temos ainda um antigo site sobre desse grupo, que está disponível no nosso site. Muito bem. Isso foi em 95, começou a se formalizar, entramos no CNPq. Em 99, eu já achava que tínhamos munição suficiente para criar a revista Natureza Humana. Revista Natureza Humana, onde eu escrevi o editorial. Só vou mencionar a vocês esse fato, né? Aqui tenho... Cadê a capa, Mari, dessa revista? Essa é Natureza Humana. A alusão, evidentemente, a Winnicott é óbvia, na verdade, tal. E Heidegger também é alguém que se interessava pelo destino do homem. Muito bem. Esse tema, esse título, então, aqui está, tá vendo? E vocês na capa temos um desenho que é um círculo aberto. A ideia winnicottiana é sugerida por aquela pergunta de Winnicott: qual é o estado do ser humano quando o ser emerge do não ser? Há uma espécie de abertura, o ser emerge do não ser e o círculo da vida volta de novo ao não ser. Essa ideia de Winnicott está estampada aqui na capa dessa revista. O estreito buraco da morte. Foi daí que saiu. Passagem. Eu quero. Se eu quero ficar suficientemente pequeno para passar sem esforço pelo estreito buraco da morte. Essa que foi essa é a ideia da revista. Então, eu escrevi um editorial onde digo assim, então, que nós vamos estudar a filosofia da psicanálise e que as obras de Martin Heidegger e de Donald Winnicott serão tomadas como pontos de referência centrais, mas não exclusivos.
Bom, a revista Natureza Humana existe até hoje. Ela é editada pela DWW Editorial, nossa. Então, ela continua publicando textos sobre filosofia da psicanálise, embora atualmente menos centrada sobre Winnicott e Heidegger, dessa dupla, mas certamente ainda conectada com esse projeto inicial. Isso aconteceu em 99. Em 99, eu também criei na Ampof GT Heidegger, que agora também vai se mexer, enfim, para festejar, para fazer os aniversários. Bem, então, isso aconteceu em 99. Em 2001, então, o projeto já vai caminhando, tomando corpo institucional. Em 2001, nós criamos Centro Winnicott de São Paulo. Ainda sem sede, sem nada. Muito bem. Em 2001 até 2009, começamos a dar curso de especialização, melhor, de extensão sobre Winnicott na PUC de São Paulo, COGEAI. Em 2003, fundamos a Escola de Psicanálise Winnicottiana. Foi o primeiro curso assim, de formação clínica no Brasil. Eu até imagino que não existia naquela época, 2003, em outro país, um curso de formação winnicottiana especificamente falando. Em outro. 2003. Muito bem. O que acontece? Em 2005, como esse projeto pegou, nós fundamos a Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana para poder ser uma organização de cobertura para outros centros fora de São Paulo. A Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana, 2005. Imediatamente depois, em 2006, fundamos 2 centros fora de São Paulo, em Campinas e em Triângulo Mineiro, Uberlândia. E aí entra na cena outros atores, Rosiana e Conceição. Eu queria pedir para eles, então, de também, enfim, comemorarem conosco essa nossa trajetória. Bom, então vou começar. Eu conheci o professor Loparic em 1997, na Unicamp, porque eu morava em Campinas, né, naquela época, e eu já tinha terminado, acho que nessa época, uma especialização na Faculdade de Ciências Médicas, lá da Unicamp, sobre saúde na infância, saúde mental na infância. Tinha feito esse curso de especialização, que era um curso de 3 anos que tinha lá naquela época, né? Mas eu tinha começado a me interessar por Winnicott muito antes. Comecei a me interessar por Winnicott quando eu fui, durante a graduação, fazer um estágio, naquela época, numa ONG, que trabalhava com adolescentes, né, em conflito com a lei, chamava assim, adolescentes que estavam em conflito com a lei. E eu comecei a trabalhar lá, e eu ainda não tinha visto Winnicott, isso era 1988. E eu comecei a procurar onde eu poderia estudar a questão da delinquência, né? Quer dizer, a questão do conflito com a lei, o que é que acontecia com aqueles meninos que eu estava lá tentando ajudar. E aí que eu encontrei o Winnicott. Encontrei o livro Privação e Delinquência. E eu comecei a ler e achei aquilo muito diferente, né? Porque eu tinha entrado para a psicanálise depois de uma formação toda que eu fiz em ciências exatas, né? Depois eu fiz o curso de psicologia também, mas talvez por eu ter tido já essa formação, então eu fui atrás de pesquisar, eu vi que em Freud não tinha, em Klein não tinha nada, né? Na psicanálise tradicional não tinha nada, encontrei o Winnicott e fiquei muito surpresa com o que ele falava, principalmente com aquele artigo, depois que eu fui pesquisando, que está lá em Tudo Começa em Casa, que é Delinquência como Sinal de Esperança. A hora que eu me deparei com esse título, eu falei, bom, aqui tem uma coisa muito nova que eu não sei o que é. Aí comecei a me interessar por ele. Depois, o outro livro que eu me interessei, ainda na graduação, foi Pigou, né? Porque como eu tinha interesse na clínica de criança, tanto que eu fui fazer a especialização em clínica de criança, né? E li Pigou, mas na época a minha leitura,
com o pessoal lá da graduação, que eu fazia com a minha supervisora da graduação, foi uma leitura bastante kleiniana de Pigou, hoje eu posso ver, né? Bom, e aí eu lá em Campinas e uma amiga minha estava fazendo mestrado aqui em São Paulo, em Winnicott, aqui na PUC, e aí a gente conversando sobre o Winnicott, ela falou assim para mim, você precisa conhecer o professor Loparic, ele dá uma aula aqui no IFISH, né, lá no departamento de filosofia da psicanálise, e eu estou fazendo essa aula com ele. Então, em 97, ela falou para mim, olha, é muito diferente, isso que você está falando para mim de Winnicott, a leitura que eu venho fazendo não é essa. Né? Tem uma outra leitura que eu acho que você gostaria de conhecer. Aí eu fui fazer o curso do professor Loparic, de pós-graduação, né? Ele me aceitou como aluno ouvinte naquela época, eu fui fazer o curso lá na Unicamp, e realmente eu fui ficando assim impressionada, né? Impressionada, primeiro eu fiquei impressionada com tinha assim um projeto de pesquisa que eu não via na psicanálise, eu não sei, talvez eu tenha visto um lado muito estreito, mas assim, como eu tinha uma formação em ciências exatas, eu achava que a psicanálise era uma coisa muito fluida, assim, não tinha, o pessoal falava de, sei lá, numa frase falava de Platão a Chico Buarque. Eu falava, gente, então não sei, eu estava meio perdida nisso tudo. E quando encontrei o professor Loparic, vi que tinha um programa de pesquisa, quer dizer, uma leitura, para conhecer um autor, né? E eu fiquei muito encantada com aquilo, tanto que desde 1997 eu nunca mais larguei dele. Aí conheci a Elsa, aí nunca mais larguei dos dois. Então, e eu estou aqui, e aí em 1998, em Campinas, eu e essa minha amiga, que é a Renata Falivene, montamos, aqui até tenho aqui, ó, vou mostrar, era um ciclo de debates Donald W. Winnicott. Então, antes de existir o Centro Winnicott lá, antes de existir o Centro Winnicott aqui em São Paulo, inclusive, né? Nós montamos esse ciclo de debates e, num primeiro momento, nós convidamos o professor Loparic, professora Elsa e Gilberto Safra, né, que foram dar palestras lá em Campinas, nessa nossa organização. Então, isso foi anterior à fundação do Centro Winnicott de Campinas. Então, veja, desde 98, e nós fundamos o Centro Winnicott em Campinas em 2007. Né? 2007, que foi o nosso colóquio de lançamento, né? Que foi era um mini colóquio de lançamento, nosso primeiro colóquio lá em 2007, que foi bastante bonito, não sei se vocês lembram, teve Beatles, em homenagem ao Winnicott, e teve também que deu os quartetos de Beethoven, mas no fim foram os quartetos de Carlos Gomes que a gente conseguiu, e que foi lançado lá, então, o colóquio foi um sucesso também, o nosso primeiro colóquio, muita gente, tinha uma demanda realmente reprimida lá, como a Elsa disse, né? Muita gente sedenta para conhecer a teoria winnicottiana. Então, começou lá. E hoje, agora, este ano, no dia 7 de novembro, nós estamos no 13º colóquio de Campinas, né? Então, desde 2007, acho que foi um ano também que ele não aconteceu, mas estamos no 13º colóquio de Campinas, né? Então, em Campinas, às vezes, é uma espécie de... o professor Loparic, às vezes, lança um tema lá para depois trazer para um colóquio para cá, né? E a gente sempre tem um público cativo lá na cidade, né? Nós temos ainda um curso de formação lá em Campinas, né? Agora, com a pandemia, as coisas estão meio misturadas, porque está todo mundo tendo aula online. Mas essa foi mais ou menos a nossa história, né, professor? Não sei se o senhor tem alguma coisa. Então, e Campinas, que era professor Loparic, era professor da Unicamp, ainda é, né, professor? Sei, professor da Unicamp. Então, vou dar a palavra agora para Conceição, continuando. Que também foi minha aluna na PUC,
e desde então trabalhamos juntos. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dar os parabéns, professor, pelos 25 anos, a Elza também, né? Tem mais é que comemorar, né? Bom, quando foi em 1996, exatamente o ano que não teve o colóquio em São Paulo, teve um colóquio em Ribeirão Preto, né? Até a Elza ontem me pediu para contar essa história. Teve um colóquio em Ribeirão Preto, cujo tema era o Édipo, né? 100 anos de Édipo. Era 100 isso anos mesmo. de Édipo. Eu não conhecia o professor, eu não conhecia a Elza e não conhecia o Winnicott ainda, muito superficialmente. Mas nesse colóquio, foi o colóquio que o professor resolveu apresentar a ideia dele sobre qual que era mesmo o título, professor? A psicanálise sem édipo? Não edipiana. Não edipiana. Hã? Psicanálise winnicottiana, uma psicanálise não edipiana. Isso, isso. E eu, como eu era ainda muito incipiente na área, né? Essa palestra do professor causou um alvoroço na plateia. E exatamente por não conhecer muito, eu achei muito estranho, porque o professor, eu tinha gostado muito do que o professor tinha falado, né? Mas eu via um espanto na plateia, né? Que só bem mais tarde eu fui entender o que era todo esse espanto, né? E foi assim que eu encontrei o professor, mas eu não sabia de nada. E eu, nessa época, eu trabalhava com crianças autistas, psicóticas, e o meu estudo na psicanálise era muito kleiniano, bioniano, né? E eu não estava muito satisfeita com isso. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo um curso de observação de bebês com a Marisa Mélega, e foi lá nesse curso que eu encontrei uns textos de Winnicott que me chamaram a atenção e que começaram a me trazer um outro olhar para essas crianças com quem eu trabalhava. E eu então falei, não, eu quero conhecer mais, eu preciso estudar melhor o Winnicott, estudar melhor como. Eu não queria apenas fazer leituras do texto, eu queria um estudo mais sistemático, né? E foi quando eu pensei, vou fazer mestrado. E na época, em Uberlândia, nem existia mestrado em psicologia, eu comecei a procurar e achei o professor na PUC. Eu falei, nossa, aquele professor, né, que fez todo aquele furor, né, em Ribeirão. Então, isso era final de 99, quando eu prestei o mestrado. Não, acho que foi 2000 mesmo, né? E prestei o mestrado, comecei a estudar, então, o Winnicott com o professor. Depois, logo depois, nós começamos umas reuniões na casa da Elza, muito informalmente. Nós tínhamos aula com o professor Loparic na sexta-feira e aos sábados de manhã a gente ia para a casa da Elza estudar o Winnicott, né? E acho que isso fez surgir o centro, né? E tudo que aconteceu depois. E quando foi em 2006, nós fizemos um colóquio em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. A Maria José Ribeiro, né, nossa colega que esteve à frente desse colóquio, e nesse colóquio, assim,
sem mais nem menos, o Centro Winnicott do Triângulo Mineiro foi fundado, né? Porque as coisas sempre foram assim com o professor, né? Quando a gente vê, a coisa já está acontecendo, né? E foi assim, nós criamos o centro em Uberlândia, começamos a fazer formação lá, tivemos colaboradoras muito importantes, a Maria José, da UFO, a Marta Regina Alves, a Miriam Ferreira, e várias outras pessoas, né, que nos ajudaram muito. Nessa época, nós fizemos 6 colóquios na região, fizemos 2 na cidade de Uberaba e 4 na cidade de Uberlândia, né? E pelo fato de eu ter ido estudar não, eu ter passado num concurso na UFTM, em Uberaba, as coisas ficaram um pouco mais difíceis de serem administradas de longe, mas logo depois, tudo com a internet, com as aulas online, né? Vamos dizer assim, que surgiram no Centro Winnicott muito antes dessa pandemia e dessa, vamos dizer assim, necessidade de fazer aulas online, né? E então tudo se centralizou em São Paulo, né? Mas foi uma época muito importante, né? Eu acho que nós conseguimos apresentar o Winnicott a muitas pessoas que até hoje nos acompanham, fazem formação, e acho que isso... E o mais importante, né? Eu acho que todos aqueles que ficam na formação é porque realmente sentem, né, a importância do pensamento winnicottiano, né? E nós temos muito que agradecer a Elza e ao professor Loparic por terem aberto esse caminho para todos nós, né? De aprofundamento desse pensamento, que realmente, né? Às vezes eu vejo alguns alunos que criticam a psicanálise, não aqui, eu digo na universidade, criticam a psicanálise e falam do elitismo da psicanálise, e eu fico muito... Eu falo assim, eles não conhecem o Winnicott, e eles não conhecem a amplitude do pensamento winnicottiano e as possibilidades, né, de aplicação da sua teoria, né? Espero que um dia as pessoas conheçam, né, porque realmente é de muito valor. Parabéns, Elza, parabéns, professor. Obrigado que vocês são. Eu estou de parabéns por ter alunas Para nós todos. tão extraordinárias que nem vocês duas. E, certamente, eu quero lembrar aqui de tantas outras pessoas que se juntaram a gente e compõem até hoje o nosso grupo. Bom, muito bem. E, antes de terminar, eu queria dizer que, de São Paulo... Antes de terminar, desculpe que eu me dei conta que eu fiz uma omissão na minha fala que eu não posso fazer. Eu quero dizer que, quando eu fui procurar alguém que me orientasse na minha tese de doutorado, e que eu não conhecia na ocasião, o Safra, ou as pessoas que lidavam, nem sabia se estavam na PUC, etc., eu consegui guarida com o Alfredo Nassar, que foi meu orientador, que, embora tenha me dito na época que ele não conhecia bem Winnicott, ele depois, tendo essa convivência com Winnicott, ele foi se aproximando até se tornar também um terapeuta winnicottiano. Eu sempre tenho que agradecer muito a ele por isso. Pronto. Bem lembrado, Elza. Então, eu queria dizer, ainda para terminar, que de São Paulo fomos para o Brasil e depois saímos do Brasil. Fomos para
para a Europa, para os outros lugares. Em 2013, eu fundei, entre outras coisas, também International Winnicott Association, que tem sua sede aqui no Instituto Winnicott agora. Em 2015, fizemos o primeiro congresso AIVA, International Winnicott Association, aqui em São Paulo. Esses congressos, depois, International Winnicott Association, esses congressos foram para Paris, Lisboa, e o próximo, no ano que vem, vai ser em Beijing. Falando em Beijing, a China, em 2014 começamos aulas. Aí, exatamente, vocês estão vendo aqui, primeiro colóquio AIVA, aqui em São Paulo, em 2015. Se fala Winnicott, se trata de Winnicott e o futuro da psicanálise. É bem isso que a gente estava querendo, esse tema, animar, propondo esse International Winnicott Association. Em 2014, a partir de 2014, Elza e eu começamos a dar aula sobre Winnicott na China, em Beijing. Em 2017, iniciamos um curso de treinamento pleno, full training course, para turmas lá em Beijing também. No ano que vem, vamos abrir a terceira turma desse mesmo curso, de formação winnicottiana para os chineses. Vocês estão vendo aqui, Sino-Brazilian Training Course in Winnicott Psychoanalysis. Isso é no hospital, que começou em 14. Esse aqui à direita, em amarelo, é programa de Full Training Course in Winnicott Psychoanalysis. Esse primeiro Just Training Course. Isso é mais tipo curso intensivo. Esse é curso pleno que a gente está dando daqui, de São Paulo, via Zoom. E vocês estão aqui, uma turma, não sei de que ano, isso aí começou em 17. Não, isso aqui ainda é esse training course, curso intensivo, 2 vezes por ano. Essa é a turma de um determinado momento. Aqui, no full training course, treinamento pleno em psicanálise winnicottiana, foi fundado em 17. E continua até, os 2 cursos continuam até hoje, não obstante a pandemia. Então, isso é um exemplo. Fomos também a Córdoba, para a Argentina, onde encontramos, fomos acolhidos por a Letícia Minhotti, que falou hoje para vocês, a Portugal, enfim, vários outros lugares, de modo que do nosso centro aqui, da nossa sociedade, então, aconteceu uma irradiação das ideias de Winnicott, não somente no Brasil afora, mas também pelo mundo adentro. Bem, muito bem. Estamos aí nessa tentativa de pesquisar Winnicott, ensinar Winnicott, divulgar Winnicott e fazer com que as suas ideias sejam conhecidas e postas em prática. Acho que vou terminar por aí. Agradeço a atenção de todo mundo, a participação de Elza, né, de Rosiana, de Conceição. E se eu tivesse como, eu chamaria vocês todos agora para a gente tomar um espumante, uma taça. Isso Professor, só um minutinho. Eu queria não deixar de comentar o apoio da nossa última coordenadora, Adriana Caparelli. Eu acho que quando a gente começa a falar nomes, às vezes alguns somem, né? Mas são pessoas que sempre se dedicaram muito na nossa região, certo? Era só isso. Agradeço, Conceição. Sim, eu também só posso dizer que esqueci muitos nomes, muitos aspectos, inclusive institucionais, coisa que a gente fez na Argentina, por exemplo, toda a atividade com Letícia Minhotti, que continua até hoje, ficou de lado, não podíamos abranger tudo. Mas eu espero muito a gente poder fazer um arquivão da nossa história toda, a ser publicado, oportunamente divulgado no nosso site. Então,
para a gente poder, então, quem sabe, no ano que vem, quando a gente vai festejar 20 anos da fundação do primeiro centro de São Paulo, a gente tem um grande arquivo com todos esses dados disponíveis eletronicamente para todos vocês. Muito Acho bem. que é interessante, de qualquer modo, no Brasil, onde Caroline, que nos ajuda lá desde a Bahia, claro, Conceição, em Uberlândia, em Uberaba, mas nós temos gente, acho que em Recife, né? Em Joinville, isto é, os vários grupos que caminham em termos de formação, né? São bastantes lugares, né? Isso tudo se encontra os dados específicos, detalhes de nossos outros centros, que lá de São Paulo, e esses dois que eu mencionei em primeiro lugar. Então, dados sobre isso encontram-se no nosso site. Muito bem, a história vamos para frente. Espero que esse projeto, não somente que até agora se vingou, se mostrou frutífero, e que ele seja suficientemente forte, tal, que novas gerações, novos grupos de pesquisa e de ensino e de práticas clínicas se formem nos anos que vêm. Professor, tem vários comentários aqui, então queria fazer uma leitura. Sim. Vai lá. As pessoas dizendo, um presente para nós ouvirmos toda essa história, como tudo começou. Parafraseando Paulo Freire, outro comentário, né? Parafraseando Paulo Freire, outro visionário, vocês foram sujeitos de transformação da história e não objetos passivos dela. Obrigada por energia e determinação. Outro comentário. Então, o primeiro era da Priscila, o segundo da Lúcia Isdói, o terceiro de Sabrina Ribeiro. Muito feliz e grata por estar aqui participando desse encontro com vocês, mais encantada ainda com o Winnicott e sua teoria, bem como com a história de vocês, nesse protagonismo e no partilhar de seus saberes. O cuidado com o qual prepararam e conduziram este evento foi fantástico. Obrigada e parabéns a todos vocês. De Viviane Café. Obrigada, obrigada. Emocionante ouvir essa trajetória. Tadeu Aguiar. Uma linda história, que as teorias winnicottianas se espalhem pelo mundo. O mundo precisa do Winnicott e o Brasil também. Sou um estudante iniciante nas teorias winnicottianas, mas com todos os livros do professor Loparic e da professora Elda, está sendo um divisor de águas. Só posso agradecer por despertarem o Winnicott em nosso país. Parabéns pelo percurso, de Jorcelino Silva. Adriana Barbosa, parabéns, professora Elza, muito grata por tudo. Fernanda Pimenta, gratidão, um monte de gente agradecendo. Simone Ribeiro, parabéns a todos do Instituto, agradeço muito pela contribuição em minha carreira. Vera Laurentes, que é uma das nossas professoras, também está aqui, parabéns a todos e parabéns a nós, né, Vera, também. Foi muito bom ouvir e relembrar. E ela disse que vai tomar uma taça lá na casa dela para celebrar. Saúde. Recomendo. Também vou. Hã? Caroline, eu também vou tomar uma taça. Cadê? Gratidão à Conceição por todos os ensinamentos, orientações, a Rosiane, todos os professores. Gente, tem muita coisa, eu vou ficar 3 horas aqui lendo. Mas, professor, eu queria só pedir para o senhor encerrar com a mesma frase que o senhor iniciou, que a frase é aquela citação de Winnicott. Estou pleiteando. Eu queria que Espera um pouquinho, tá bom. Só antes, lembraram, precisamos sim agradecer à equipe de organização, porque eu pessoalmente achei primorosa. Acho que tudo foi muito facilitado. Eu queria muito agradecer a toda a equipe que participou, os moderadores, os coordenadores, todo mundo. Muito obrigada, foi preciosa. Mariana, Neca, com certeza, todos que participaram. Muito obrigada. Eu me junto, eu me faço as palavras de Elza minhas.
Sim, o que eu posso dizer? Isso podia continuar muito, e espero que muitos anos daqui para frente a gente continue discutindo Winnicott e a originalidade, né? A originalidade da sua contribuição. Eu estive em Londres em 2015, então, e antes, em 2013, numa reunião por ocasião do lançamento do livro de Jan Abraham sobre Donald Winnicott Today. E lá me surpreendi que na capa desse livro consta um pedido de Winnicott, um dos últimos pedidos, o último pedido de Winnicott antes da morte dele, em 71. Winnicott escreveu assim: eu peço por uma espécie de revolução no nosso trabalho. Vamos reexaminar o que estamos fazendo. Muito bem. Outro dia eu lancei meu canal Winnicott Urgente aí no YouTube. Usei essa frase como nosso mote, como lema, coisa e tal. Vamos ouvir Winnicott, esse pedido, o último pedido que ele fez, pedido final dele, então. E vamos tentar entender o que ele está pedindo, os motivos pelos quais ele pede uma espécie de revolução no trabalho terapêutico. E vamos fazer por onde para isso aconteça, para que a revolução que ele pediu, a espécie de revolução que ele pediu antes de morrer, nos dias antes de morrer, que esse pedido seja atendido. Bom, com essas palavras sugeridas por Rosiana, vamos terminar essa nossa comemoração dos 25 anos dos colóquios Winnicott. Professor, eu queria sugerir que todos nós abríssemos o microfone e batêssemos palmas, porque merece. Isso. Vamos lá? Abram os microfones.